Olá, sou Mariana Inoue, aluna de Fisioterapia da UNB. O título do meu trabalho é A classificação do Clinical Demand Score é capaz de discriminar idosos com pior desempenho no teste Time Up and Go? O envelhecimento pode ser compreendido como um processo dinâmico e progressivo. Nele ocorrem mudanças morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, influenciando componentes do controle postural, das habilidades de realizar atividades cotidianas, influenciando também a capacidade e a mobilidade funcional. Demência é uma síndrome mais comum em idosos, caracterizada por declínios cognitivos, tais como memória e atenção, bem como sintomas comportamentais, físicos e psicológicos. O TUG é uma ferramenta de avaliação de mobilidade funcional, onde o avaliador pede para que o paciente se levante da cadeira, ande por 3 metros e retorne novamente. O tempo de execução é cronometrado em segundos. O objetivo do trabalho foi analisar os valores do TUG em idosos com diferentes níveis cognitivos. O estudo é um estudo descritivo, transversal e observacional, baseado na análise de prontuários dos pacientes avaliados e atendidos no ano de 2017 a 2019 no Centro Multidisciplinar do Idoso, HUB. Os testes avaliados foram o TUG e o Clinical Dementia Rating. Os dados foram tabulados no Excel para a fim de conseguir a porcentagem, a média, o desvio padrão, para que fosse possível fazer análises descritivas dos dados. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética. O nosso N total foram de 52 voluntários, cuja média de idades foram de 76,67 anos, a maioria do sexo feminino, com até 10 anos de estudo, e a maioria com CDR igual a 0. Predominaram indivíduos independentes na realização das atividades básicas de vida diária, mas com algum nível de limitação para a realização das atividades instrumentais. Em relação ao tempo, a média de tempo dos idosos foi de 14,53 segundos. 46% dos idosos realizaram o tempo entre 10 a 20 segundos. Os idosos com CDR igual a 0 foi de 9,96 segundos. CDR igual a meio, a média foi de 17,1 segundos. CDR igual a 1, a média foi de 14,78 segundos. CDR igual a 2, a média foi de 17,84 segundos. E CDR igual a 3, a média foi de 16,31 segundos. Aqui temos um comparativo do teste TUG em idosos com diferentes classificações do CDR. O gráfico sugere que há uma sobreposição de tempo do teste TUG nas diferentes categorias de CDR, e que as diferentes categorias de CDR apresentaram desempenhos similares no teste TUG. Estudos sugerem que idosos com déficits cognitivos e idosos com quadro de demência podem apresentar comprometimento da marcha, desequilíbrio e instabilidade postural, e o que pode desencadear quedas. No entanto, ainda não existe um padrão de tempo ao se tratar de idosos com déficit cognitivo ou demência, mas estudos sugerem que quanto maior o tempo de execução do teste, maior o risco de queda dos idosos. As quedas são influenciadas por variáveis multifatoriais, relacionadas a fatores intrínsecos e extrínsecos, e não está apenas relacionado com comprometimento cognitivo. A escolarização permite também que os idosos desenvolvam habilidades, o que facilita a solução de problemas de saúde e contribui para evitá-los ou protetá-los. 81% dos sujeitos dos nossos estudos eram alfabetizados, tendo 31% desses idosos com escolaridade superior a 10 anos. Estudos indicam também a correlação da quantidade de medicamentos ministrados e o risco de quedas. Esses dados sobre a polifarmácia vão contra nossos resultados, pois 62% da amostra faziam uso de 5 medicamentos ou mais e apresentaram baixo risco de queda. A sarcopenia também pode ter sido um fator que pode influenciar a queda. No entanto, a maioria dos nossos idosos não possuem sarcopenia e talvez possa ser uma justificativa para os sujeitos não serem considerados caidores. Os dados sugerem que idosos com comprometimento cognitivo não necessariamente terão algum prejuízo na mobilidade funcional, visto que diferentes grupos do CDR apresentaram valores do tempo semelhantes. Importantes alterações cognitivas não necessariamente reduzirão a mobilidade. E sugere-se novos estudos a fim de que consigam identificar parâmetros do TUG em idosos com comprometimento cognitivo e demência. Entende-se que nossos achados não foram suficientes para determinar um padrão de tempo no teste TUG e também para determinar o risco de quedas em idosos com diferentes níveis cognitivos. Obrigada!